Olá pessoal, tudo bem? Bom, como prometido nessa última aula teórica do curso de funções quadráticas do meu canal Professor Pedro Paulúcio, nós vamos finalmente construir os gráficos. Selecionei para esse vídeo 3 funções quadráticas, tá? Para a gente fazer os gráficos delas, ok? Bom, vamos começar. Segundo o que nós vimos na última aula, nós vamos identificar a concavidade, os pontos de interseção com o eixo x, o ponto de interseção com o eixo y e as coordenadas do vértice. Vamos começar pela concavidade. Bom, o A, coeficiente A, é igual a 1, que é maior que 0. Então, a concavidade é voltada para cima. Tá? A gente guarda essa informação. A interseção com o eixo x, nós vamos obter calculando as raízes. Tá? Bom, vamos calcular primeiro o delta. Você que está mais acostumado já com a soma e o produto pode usar, tá bom? Bom, b, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. O delta, portanto, vai ser 4 mais 12, que é igual a 16. O x, que é a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O x, portanto, vai ser menos o b, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é o delta, sobre 2 vezes a, que é 1. O x, portanto, vai ser 2 mais ou menos 4, que é a raiz quadrada de 16 sobre 2. x1 vai ser 2 mais 4 sobre 2. Isso vai dar 6 sobre 2, que é igual a 3. E x2, que vai ser 2 menos 4 sobre 2, menos 2 sobre 2, que é igual a 1. O que isso significa? Isso significa que os pontos de interseção com o eixo x serão os pontos x igual a 3, y igual a 0 e x igual a menos 1, tá? Menos 1, y igual a 0. Então, duas informações aí. A primeira da concavidade e os dois pontos de interseção com o eixo x. Por que são dois pontos? Porque são duas raízes, porque o delta é maior que 0. Agora, a concavidade, a interseção com o eixo y. A interseção com o eixo y é esse valor aqui, ó, independente, é o coeficiente c. Então, o ponto de interseção é x igual a 0, y igual a menos 3, que é o y igual a c, tá, gente? E agora as coordenadas do vértice, que é dada pela fórmula, deixa eu colocar o Vzão aqui, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Bom, vamos lá. O b é menos 2, então fica menos, menos o menos 2 sobre 2 vezes a, que é 1. O delta é 16, então menos 16 sobre 4 vezes 1. Vamos lá, continuando. Menos o menos 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, menos 16 sobre 4 vezes 1, que é 4. 2 dividido por 2 é 1, menos 16 dividido por 4, menos 4. Agora nós vamos pegar todas essas informações e vamos colocar no papel. Pessoal, agora nessa tela aqui, nós vamos fazer como fazemos no caderno, tá? Folha branca, tá? Começando do zero. Lógico, em muitas provas e até mesmo em alguns livros, você já vai ter o plano cartesiano. Mas aqui nós vamos começar do zero, nós vamos construir também o plano cartesiano. Para isso,
bom que tenhamos uma régua. Ok? Observe os valores aqui. Aqui são todos os valores que nós encontramos. Concavidade, interseção com o eixo x, que são as raízes, interseção com o eixo y, que é o y igual a c, e o vértice. Observe que os valores de y estão variando de menos 4 a 0. E os valores de x estão variando de menos 1 até 3, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for construir, desenhar o nosso plano cartesiano, a gente vai ter que ter, a gente tem que ter um certo padrão aqui para não sair desenhando coisas muito grandes e desnecessárias até mesmo para o nosso espaço aqui, nosso campo de visão é pequeno, né? Bom, então eu vou colocar mais ou menos aqui o meu eixo x, tá? Já que a maior parte da parábola está abaixo de 0, né? O valor de y está indo até o nosso vértice, o y do vértice está no menos 4, né? E a gente tem interseção com o eixo y no menos 3, né? E a interseção com o eixo x no menos 1 e 0. Bom, vamos lá. Então, vou colocar aqui o meu eixo x, tá? E vou colocar o meu eixo y. Vou colocar mais para cá. Pronto. Meu eixo y, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Marcar esses pontos. Só que antes de marcar esses pontos, eu vou marcar os pontos nas retas, tá? Bom, aqui nós temos a origem do plano cartesiano, tá bom? Para quem não lembra, tá, gente? Isso é para quem não lembra como é feito o plano cartesiano, tá? Bom, para a direita, você está vendo que o x vai de menos 1, 1, 0 e 3. Então, vou colocar 1 aqui, 2, 3. Tá? Então, eu vou usar o 1, o 3, o 0 e o menos 1. Vocês observem que eu estou indo muito no olhômetro, não estou usando régua. Mas a minha disposição dos pontos até que ela está bem padronizada, né? Essa unidade aqui está padronizada com essas daqui. Ok? Bom, e no y está variando de 0, menos 3 e menos 4. Então, vou botar tudo aqui para baixo. Ó. O 0 está aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, menos 4 é esse, menos 3 é esse, e menos 1 é esse daqui. Agora nós vamos para a parte mais legal da nossa brincadeira, que é desenhar os pontos, marcar os pontos. Os pontos mais fáceis são essas aqui, ó, as interseções. Por que são as interseções? Porque elas estão em cima das retas. Então, a interseção com o eixo x, que é o 3, 0 e menos 1 e 0, são esses, ó. 3, 0 é esse aqui, tá? E o menos 1 e 0 é esse aqui. Ok? Marquei de verde aqui. Vou até colocar um verdinho aqui para vocês saberem quem é quem, tá? Agora, vamos marcar de outra cor. Vermelho. Vermelho já está sendo usado ali, né? Roxo. Roxo, a interseção com y é no 0, menos 3. A interseção com y é aqui. Ok? Agora, vamos ver uma outra cor. Laranja. Será que eu tenho laranja? Eu tinha, não tem mais. Vou pegar o vermelho mesmo. Vermelho para o vértice.
Agora, nós vamos ter que usar a régua. Sabe por quê? O vértice está no ponto menos 1, perdão, 1 e menos 4. Menos 4. Esse menos 4 aqui, ó. Então, olha o que eu vou fazer. Olha que legal, ó. Eu vou desenhar uma reta tracejadinha aqui, ó, até mais ou menos embaixo 1, embaixo do 1. Tá vendo? Só acho que mais um tracinho dá. E, tá vendo? Olha só, essa tracejada vermelha é paralela ao X, tá? Pelo vídeo, pelo ângulo da minha câmera, talvez não dê para enxergar isso, mas elas são paralelas. E vou traçar outra paralela, agora uma paralela ao eixo Y, passando pelo 1 e atingindo essa retinha aqui, ó. Vamos lá, vamos descendo aqui, ó. E eu coloquei agora o meu ponto vermelho. Tá bom? Para quem está se perdendo, eu vou colocar aqui, ó. Esse é o ponto 1 menos 4. Tá abaixo do vídeo aqui. Deixa eu descer mais um pouquinho. Ah, tá vendo? 1 menos 4. Esse é o 3, 0. Esse é o 0 menos 3. E esse é quem? É o menos 1, 0. E agora, gente, o que nós fazemos para fechar a construção do gráfico? É aquilo que nós sabemos fazer desde que mundo é mundo. Ligar os pontos, não é? Exatamente isso. Muita calma nessa hora. E aí está a nossa parábola construída de azul, tá bom? Não está perfeita, obviamente, fiz a mão livre, mas eu quero que vocês observem uma coisinha, uma coisinha. Olha a estrutura dela. Parece que é uma reta, parece que é uma reta, mas não é. Ela vem aberta, né? Faz uma curva bem acentuada e depois sobe. O mesmo acontece quando ela sobe e depois desce. Essa curva acentuada aqui embaixo é o nosso vértice, né? Tá aqui, ó, é o nosso vértice. É o ponto mais extremo dessa função, né? A nossa função quadrática, ou ela vai ser um buraco. Aí observe uma coisa, a concavidade é voltada para cima, tá vendo aqui, ó, a concavidade. Quando eu falo concavidade voltada para cima, aqui essa parte aberta está para cima. Concavidade voltada para cima. Então, para que serve a concavidade? Para verificar se esses pontos que nós descobrimos aqui, eles estão bem posicionados no plano cartesiano. Se eu traço a curva que passa por esses pontos e ela ficou uma coisa para baixo, tá errado. Entendeu? Então a gente faz a ligação dessas informações aqui com essa. E você viu que deu certo. Ok? Vamos agora para a construção, para o mesmo processo, para outra função que está no nosso slide. Bom, pessoal, vamos lá agora fazer a mesma atividade com essa função que está aí presente na nossa frente. Tá? Y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Perguntinha básica. A concavidade é voltada para cima ou para baixo? Isso vai depender do valor do coeficiente A. Bom, o coeficiente A ele é igual a menos 1, que é negativo, é menor que zero. Então, isso quer dizer que a concavidade é voltada, a gente diz voltada para baixo. Tá? E a interseção com o eixo X? O que nós temos que fazer? Nós temos que calcular as raízes, não é? Gente, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou usar soma e produto, tá bom? Aí, se você estiver assistindo, dê uma pausa no vídeo, faz por baixo para você treinar mais e verifica o resultado, tá bom? Eu vou continuar aqui. Vamos lá. A soma é dada por B sobre A, menos B sobre A, perdão. Bom, coeficiente B é 4, então menos 4 sobre A que é menos 1, então a soma é 4. O produto é C sobre A. Ora, o C é menos 4. O A
é menos 1, então o produto é 4. Quais são os dois números que somados dá 4 e multiplicados dá 4 também? 2 e 2, não é? Bom, 2 e 2. Vou escrever assim, 2 e 2. Bom, mas 2 e 2 é 2, né? É uma raiz única, concordam? Se é uma raiz única, o nosso delta é 0. Quando você for fazer o delta, você fez o delta, você vai ter encontrado 0. Então, a gente só vai ter um ponto de interseção da parábola com o eixo x, que é o ponto x igual a 2, y igual a 0. Ou seja, ele é aquele caso, aliás, essa função é aquele caso em que ela não vai atravessar o eixo x, não vai mergulhar, ou mergulhar não, né? No caso, ela está voltada para baixo, ela não vai atravessar e descer de novo, ela só vai encostar. Interseção com o eixo y é o x igual a 0, y igual a c, que é o ponto 0, menos 4. E as coordenadas do vértice? Bom, a coordenada do vértice é dado por menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Bom, continuando aqui, o b é 4, então fica menos 4 sobre 2 vezes menos 1. E o delta? O delta é 0. Por que é 0? Eu aqui na minha aula, aqui, eu não fiz, mas você que parou a aula e verificou, né, você viu pela fórmula de Bhaskara que o delta dava 0. Porque as duas raízes são reais, iguais. Então, eu não vou nem colocar esse... Eu vou colocar menos 0, não tem problema nenhum, não. Tá? Você sabe que esse menos é da fórmula. Então, menos 4 é 4 vezes menos 1, né? Bom, aqui vai ficar menos 4 sobre menos 2 e 0, porque 0 dividido por qualquer cara é 0. Isso vai me dar o ponto 2 e 0. X igual a 2, y igual a 0. Tá? Agora nós vamos de novo para aquela tela branca do quadro, tá? E lá nele nós vamos construir o gráfico com todas essas informações. Bom, coloquei aqui do lado as informações, tá? Do que nós encontramos no slide de quadro negro, tá ok? Só para lembrar, essa informação aqui é a interseção com o eixo x. Essa informação é a interseção com o eixo y, e essa última informação aqui é o vértice, tá? E a concavidade está de acordo com o coeficiente A. Tá? Bom, de novo, vamos construir então, né, do zero o nosso plano cartesiano utilizando a régua. Observe os valores. O x, tá? O x só vai do 0 e 2. O y vai do 0 a menos 4. Então, eu vou fazer um plano cartesiano assim. Eu vou colocar até mais para cima o meu eixo x, tá? Aqui, então, acho que tá bom. Meu eixo x está aqui. E vou fazer o meu eixo y aqui. Perpendicular bonitinho. Nosso eixo y, acho que aqui tá bom. Opa, perdão. Vamos lá. Bom, o que nós temos que fazer? Nós vamos colocar esses pontos aí nos seus lugares. Bom, eu vou usar o x igual a 0 e x igual a 2. Então, bom, o 0 é a origem mesmo, a gente usa bastante ele, então é comum, né, e colocar o 0 ali. Vou colocar as cores em cada ponto, né? Começando pela interseção com o eixo x, vou colocar de azul, não, vou colocar de roxo. Então, nosso pontinho roxo aqui,
tá? Vou marcar lá. 1, 2. E aqui eu vou colocar até o do 0 a menos 4. Então vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok? Bom, interseção com o eixo x só vai ter uma porque o delta é igual a 0. E é exatamente em cima do nosso plano, perdão, do nosso eixo x. Agora eu vou colocar, né, de verde a interseção com o eixo y. Está exatamente em cima do eixo y. Está aqui. E o vértice. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Vou até colocar com a mesma cor. O vértice, esse ponto vértice, ele já foi calculado num outro cálculo. Tá vendo? Ou seja, confirma exatamente aquela situação do delta igual a 0, que você tem uma raiz só, ela só vai encostar. E como ela só vai encostar, essa parte que encosta, que ela sobe e desce, também é um vértice. Então, nesse caso, a gente só vai traçar o gráfico, tá? Só com essas informações, levando em consideração que o que eu traçar aqui tem que estar de acordo com essa primeira informação, ou seja, a concavidade tem que estar de cabeça para baixo, na verdade, voltada para baixo. E aqui a gente tem exatamente o nosso gráfico, né? Respeitando todas as informações, tá bom? Então, uma observação aqui. Quando o delta for igual a 0 e você tiver duas raízes reais iguais, tá? Vai acontecer isso aqui. O vértice vai coincidir com a interseção com o eixo x. Você vê que eu encostei direitinho aqui no eixo x, ela não passa e ela desce. Tá ok? Só isso. Vamos agora para uma outra função. A terceira função da aula de hoje. Bom, mais uma função aí, tá? Vamos para a concavidade. Bom, o coeficiente A é igual a 1, que é maior que 0, então a concavidade, vou escrever assim, a concavidade cima para cima, ok? Interseção com o eixo x. Dessa vez eu vou fazer a fórmula de Bhaskara, tá, gente? Começando pelo delta, né, que é o b ao quadrado menos 4ac. O b vai ser 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o c, que é 2. O delta, 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 4, 8. E o delta é negativo, menos 4. Bom, conforme vimos nas últimas aulas, esse caso é o caso em que paramos aqui, né? Nós não temos raízes reais, ou seja, não tem interseção com o eixo x. Tá? A gente pode até escrever isso, ó. Não tem interseção com o eixo x, tá? E, bom, aqui a gente não vai tirar informação nenhuma, tá? Agora, com o eixo y, como eu falei na última aula, sempre vai haver interseção com o eixo y. É só pegar o coeficiente c. E as coordenadas do vértice, que são dadas pela fórmula menos b sobre 2a menos delta sobre 4a, bom, vão ficar como? Vão ficar menos o b, que é 2, sobre 2 vezes 1, e menos o delta, que deu menos 4. Então, menos o menos 4 sobre 4 vezes a, que é 1. Então, vai ficar menos 2 sobre 2, 4 sobre 4, e aí nós temos menos 1 e 1. Vamos agora, mais uma vez, para as nossas construções manuais, né? Saindo um pouco desse mundo virtual. Quer dizer,
Na verdade, estamos no mundo virtual, mas sem utilizar muito essas ferramentas virtuais. Bom, aqui estão as informações, tá? Que nós encontramos. Na verdade, eu tive um cuidado aí até de não deixar um espaço, né? Esse espaço aqui, que na verdade a gente, na ordem que eu registrava aqui, eu sempre colocava aqui a interseção com o eixo X, né? E na verdade, vou colocar assim, ó. Interseção com o eixo X é vazia, não tem interseção com o eixo X, né? Essa parte aqui é a interseção com o eixo Y, e esse cara aqui é o vértice, e vale ressaltar que a concavidade é voltada para cima. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiramente, né, como costume, já estamos fazendo isso, primeiro nós vamos construir o plano cartesiano, né? Vamos colocar aqui o eixo perpendicular, observando que o x está variando de 0 para menos 1, o x na vertical, na horizontal, perdão, né, de menos 1 a 0, e o y está no 1 e 2. Então, eu vou colocar o eixo x mais para baixo e o eixo y mais para cima. Vou ter mais eixo y positivo, porque eu não tenho nenhum valor de y negativo. Você observa que nos gráficos anteriores eu coloquei o eixo x mais para cima, para que eu tivesse nessa visão aqui toda, né, do vídeo, eu tivesse mais valores para y negativos, que é o que acontecia nessa relação de pontos cartesianos que estava ali, os pares ordenados que estavam ali, tá? Então, por isso que dessa vez eu vou colocar, como eu falei, o eixo mais para baixo aqui. Então, tá aqui o meu eixo X, tá? E o meu eixo Y, lembrando que o X está variando de menos 1 a 0. Então, também não vou colocar o meu eixo Y para cá, porque eu não vou ter minha visão, né, para os números negativos. E como eu só vou ter negativo e 0 para X, então vou colocar ele mais ou menos aqui no meio, só para ficar bonito. Mais para a direita aqui, para ficar um pouco bonitinho. Então, aqui nós temos o eixo Y, perdão, ficou muito para cima aqui. Tá, aqui o eixo Y, tá? E vamos marcar esses valores, né? 0 está na origem, o 2 é o Y, né? E eu tenho menos 1 no X, então vou colocar assim, vou colocar menos 1 aqui, tá? 1 e 2, tá? E vamos marcar os pontos, né? Bom, não tem interseção com o eixo X, é uma pena, porque é sempre bom ter, né? Interseção com o eixo Y, vou marcar de roxo, tá aqui. Tá? Parece que está preto, mas é roxo, né? Na verdade, parece que está preto aqui e aqui, então não tem problema nenhum. De verde, o meu vértice, né? Poderia escolher outra cor, tá, gente? Menos 1 e 1, né? Ou seja, x igual a menos 1, y igual a 1. Eu esqueci de colocar 1 aqui. Então, usando a régua para ficar, né, bem bonitinho, bem regular, né? Vou colocar aqui até de vermelho, na mesma altura, tá vendo? Olha que legal, muito legal, né? Muito simples fazer assim, simples não, né? Eu ensino a vocês com bastante detalhes assim para ficar o mais perfeito possível, não é? Mas no final das contas fica um trabalho bonito, né? E aqui eu vou colocar o nosso vértice, né? O que nós fazemos agora, gente? Traçamos os pontos, não é? Observando que a nossa parábola deve ter a concavidade voltada para cima.
E aí nós temos mais uma parábola construída aqui no nosso canal, Professor Pedro Paulúcio Matemática. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários do nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal e me siga no Instagram, @pedro.matemática. E até uma próxima.